Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos internautas, nossos ouvintes. Boa noite, meu amigo Thiago. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol e vamos começar falando do Ceará, que oficializou finalmente o retorno do Vina. Exatamente, e foi muito bem colocado o finalmente, né? Porque há quanto tempo a gente debate essa informação, né? A gente já trouxe a informação já que o Ceará tinha acertado a contratação do Vina, enfim, que ele seria jogador do Ceará e tal, mas o Ceará não havia oficializado, mas oficializou na noite de ontem, aliás, oficializou hoje esse acerto com o Vina, né? O Ceará anunciou nas redes sociais a contratação, o retorno do Vina, que tá de volta não só ao Ceará, como ao futebol brasileiro também. O Vina, que inclusive, né, o Ceará, quando foi divulgar a informação de que ele estaria retornando para o Ceará, divulgou também o horário do desembarque do Vina no aeroporto internacional Pinto Martins, que é às 9 horas da noite. Acredito que chamando a torcida mesmo para receber o Vina de volta. O Vina, que é considerado aí um ídolo recente do Ceará, principalmente aí pela primeira passagem dele, que ele já fez quase 200 jogos com a camisa do Ceará, né? Mais de 50 gols. E que inclusive foi o time que ele mais defendeu, que ele mais fez gols. Foi o time que ele teve maior destaque mesmo na carreira dele, como um todo. Foi pelo time do Ceará. Então, o Vina, que tá de volta ao time alvinegro, é a primeira contratação do Ceará nessa janela de transferências. O Ceará que tá ainda buscando outros reforços, pontas, né? Então, são reforços aí prioritários do time do Ceará nessa janela de transferências. E aí tem o nome do Brian Ramírez, né? Como a gente trouxe aqui. Tem o nome do Marcinho também. Inclusive o Marcinho hoje soltou fez uma postagem no Instagram dele ali, no mínimo enigmática, falando sobre futuro, que o futuro reserva coisas grandes pra ele, enfim, né? Não tem como a gente cravar nada, mas a gente tá falando de um jogador que tá sendo desejado por outras equipes, né? E ele postou essa mensagem enigmática, ele com a camisa do Kawasaki Frontale. Pode ser nada, como também pode ser um indício aí de que ele pode estar acertando com outra equipe, não necessariamente o Ceará, pode até aparecer um outro time na jogada, ninguém sabe, mas é algo pra gente aí ficar no alerta, né? Ficar de olho nesse movimento aí do Marcinho, se ele vai vir pro Ceará, se ele vai pra outra equipe, ou se ele de fato vai continuar aí no Kawasaki Frontale, né? E o Brian Ramírez também, essa negociação ainda tá acontecendo, e aí sempre que a gente tiver uma novidade, a gente vai trazer aqui pra atualizar o torcedor, os nossos ouvintes, os nossos internautas, tá bom? Tá certo, Vitinho. E naquela busca que o Ceará estava, que tinha falado com 12 pessoas, mas nenhuma tinha dado certo, até agora só o Vina? Só o Vina deu certo até o momento, né? Foi realmente a primeira contratação, e que veio essa contratação muito depois daquele pronunciamento, uma pressão também, né? Exatamente, uma pressão por parte da torcida, de uma cobrança pelo mau momento que vivia o Ceará. Aí foi assim, algo que, né, o Ceará vinha de maus resultados, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, só havia vencido Fortaleza, né, mas os outros jogos havia perdido. E aí tem essa questão da pressão da torcida, cobrança por contratações, que o Ceará não havia feito nenhuma, acertou com o Vina, né, o Ceará ganhou do Cruzeiro, e agora parece que as coisas estão mais calmas aí lá por Porangabuçu. Mas o Vina ainda é a primeira contratação, mas o Ceará deve ir ao mercado ainda em busca de novas contratações, porque precisa dar mais corpo a esse time do Ceará para a sequência da temporada, né? Para o técnico Léo Condé dar mais opções para ele, para encorpar esse time de fato, porque a gente sabe que a Série A é uma competição muito complicada, muito equilibrada, né? E que não dá pra gente nem cravar aqui times que vão ficar e que vão cair, porque a gente sabe que nos últimos anos equipes grandes que nunca haviam caído de divisão acabaram caindo, né? E que tem um orçamento inclusive maiores que os nossos times daqui do estado do Ceará. Então é uma competição complicada e que precisa sim ter um elenco reforçado, né, pra disputa dessa competição.
Vitinho, e o próximo duelo do Ceará é contra o Flamengo. Exatamente, no domingo, dia 3. Exatamente, 6h30 da noite. O Vina, ele já vai jogar? Não, ele não vai jogar porque o último jogo dele, oficialmente, foi pelo Al Jubail, da Arábia Saudita, foi em maio. Então a condição física dele ainda não é das melhores. Então esse jogo contra o Flamengo é certeza que ele não vai estar. Por mais que ele seja regularizado antes dessa partida, ele não vai estar nessa partida contra o Flamengo. Mas ele já deve estar à disposição do técnico Léo Condé para o outro jogo do Ceará, que é contra o Palmeiras. Então, para esse jogo do Flamengo, já tô cravando aqui, ele não vai ser opção para o técnico Léo Condé. Mais detalhes você traz amanhã no Giro da Rodada. Exatamente. Agora nós vamos falar sobre as páginas policiais de novo. Ou não, né? Porque é o TJDF, que determinou a suspensão das torcidas organizadas do Guarani de Sobral e também do Vila Real. Exatamente. Não chega a ser uma página policial, mas novamente vamos para... polêmicas. Polêmicas e outra coisa, para assuntos fora das quatro linhas, né? Sim. No caso, hoje, a Federação Cearense informou que o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Ceará, o TJDF, né, determinou de forma preventiva a suspensão das torcidas organizadas do Guarani de Sobral, que é a Força Jovem do Guarani, e também do Vila Real. No caso do Vila Real, são duas torcidas. São a torcida organizada do Vila Real e a torcida Fúria Real. Qual o problema? Houve confusão no jogo entre Guarani de Sobral e Vila Real, rivais de cidade, rivais de Sobral, né? O Vila Real, que inclusive é o primeiro ano de disputa de competição oficial, né? O primeiro ano, o time foi recém-fundado, mas já tá com a torcida suspensa aí por conta de confusão. Já tem torcida? Já tem torcida, né? No duelo do final de semana, eles se enfrentaram, vitória aí do Vila Real sobre o Guarani. E aí houve uma tentativa de invasão por parte da torcida organizada do Guarani, e a torcida do Vila Real tentou buscar aí o confronto com a torcida do Guarani, e por isso as duas estão suspensas para jogos tanto em Sobral, no Junco, como também fora de Sobral. Vale lembrar que as duas equipes estão disputando a Série C do Campeonato Cearense, então ambas estão suspensas preventivamente. Rapidinho, Vitor, antes da gente terminar, me fala quem é o novo reforço do Ferroviário. É o meia Thalisson. Esse jogador, ele foi destaque no Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e que inclusive estava no grupo do Ferroviário, enfrentou o Ferroviário, e esse meia acertou agora com o Ferroviário, inclusive já está à disposição do técnico Marcelo Vilar para o duelo contra o Asa de Arapiraca, que acontece amanhã, já tô pensando na sexta-feira, que acontece no sábado, que é no PV, primeiro duelo da segunda fase, da fase mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Ferroviário se reforçando aí em meio à disputa da Série D, em busca do acesso para a Série C, do retorno para a Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Vitinho, pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.